Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais essa análise psicológica entre Fred, os zagueiros que ele seguiu, e também sobre o cuidado da gestão de um bom gestor. Então, se você quiser assistir, entre no meu divã e só bora. Bom, antes de qualquer coisa, você está vendo que o meu áudio está muito ruim. Infelizmente, devido a problema de saúde, eu não vou poder tirar o ventilador daqui. Eu só tenho um ventilador realmente que funciona, o outro de teto é só simplesmente fingimento. Isso aqui é uma autoexposição, já que no meu canal de psicologia, uma das coisas que a gente tem que informar sempre para nossos clientes é a autoexposição do que está acontecendo no meu redor. Eu não tenho como tirar o ventilador desse termo. Mas continuando, não é para falar sobre o ventilador, é para falar sobre Fred. E mais uma vez o Fred encaminhando o possível jogador do Fluminense. Bom, isso daí surgiu muito a partir das redes sociais do Fred, mais especificamente do Fred Guedes 9, a rede social oficial do Fred, que aliás eu já segui no outro perfil que eu tenho, um perfil mais pessoal. Eu só sigo o perfil do Fluminense, do sócio futebol do Fluminense e também do Fluminense feminino. Eu não sigo mais outros canais que não sejam desse tipo. Mas aconteceu justamente, né, como foi até informado pelo próprio Gabriel Amaral, em que o Fred ele relacionou três zagueiros, e foi um em cima do outro, para dar uma conversada e dar uma dialogada de que o Fluminense quer eles no Fluminense. Isso fica claro justamente por conta disso. Os três estão mais próximos e normalmente quando você segue, chega lá e diz assim, você seguiu isso aqui, aí você seguiu isso aqui, você seguiu isso aqui. Para quem não está vendo, né, para quem é cego, se você seguir três pessoas de uma maneira só, você simplesmente vai deixar os três mais agrupados. Então olha só como que a gente pode perceber isso. Os três zagueiros estão agrupados. E foi justamente quando foi pedido ao Fred a contratação de um zagueiro. Olha só quanto interessante isso. E aí o que eu te falo é o seguinte. Bom, é certo o que o Fred está fazendo? Porque isso tecnicamente está expondo o zagueiro para uma futura contratação. E não é à toa que eu falo o seguinte, cara, o que eu mais comentei com vocês diversas vezes sobre o Fred é que o Fred agora ele é um gestor, ele não é mais um jogador de futebol. Olha só, ele é diretor planejamento esportivo do Fluminense. Ele é um gestor. O que eu estou te comentando sobre isso é para você entender que todo gestor tem que ter um cuidado a fazer isso tudo. A melhor maneira não é justamente expondo os jogadores dessa maneira. Ao expor, você cria até mais dificuldades para que ele possa realmente se tornar um grande gestor no Fluminense. O que eu faria é justamente fazer tudo sem ninguém saber. Tentar ali justamente realmente fazer igual o Marcelo. Quando foi contratado o Marcelo, todo mundo ficou surpreso. Por quê? Porque você tem que ter essa parte secreta na gestão. O que o Fred está fazendo não é adequado para a carreira dele. Isso daí, na psicologia, a gente fala sobre a atuação técnica. Um gestor, ele tem que ter uma atuação técnica dentro do Fluminense, dentro do gestor. E bom, não é à toa que realmente ele está fazendo isso e possa ter muitos nãos por conta dessa ação. Bom, quem são os três jogadores, né? Você está se perguntando, depois eu vou fazer uma análise
um pouquinho mais simples sobre cada um desses jogadores. E por fim, eu vou dar minha opinião sobre quem eu acho que é mais fácil e mais difícil durante esse tempo. Esses 3 jogadores que ele está seguindo são o Samir, o Doria e o Juan. São 3 zagueiros que têm um porte muito grande e realmente pode dar muito Fluminense no futuro. Antes de qualquer coisa, faz tudo que está escrito aqui, antes da minha análise final. Se inscreve no canal, faz o vídeo para você, que curte, comente, compartilhe. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo. Pix na tela e só bora para continuar bastante. O primeiro é o Juan Jesus. Eu estou indo na ordem do que ele colocou ali. Juan Jesus, que atualmente é do Napoli, está desde o time em 2021 e está na carreira até o contrato de 2023. O melhor clube é o Napoli, porque o Napoli está jogando muita bola. O Napoli é um dos melhores times hoje do campeonato italiano. E no Brasil, o melhor time que ele jogou foi o Internacional, e ele jogou até muito bem. Participou de bastante situações, ele também já foi jogador de seleção brasileira. E não é à toa que realmente o Napoli e o Juan Jesus estão realmente evoluindo nessa carreira. Porém, com muito pouco jogo como titular do time. Um outro jogador é o Matheus Doria, que está no Santos Laguna do México. Matheus Doria, que está na primeira divisão e joga lá atrás desde 2018. Ele tem contrato até 2025. Ele também está jogando regularmente os jogos como titular, muito tempo na reserva, mas jogos como titular. O melhor time que eu realmente destaco foi o São Paulo na sua carreira. O Doria, que depois disso só evoluiu e depois, claro, deu uma queda de rendimento, e por isso que hoje em dia ele está no Campeonato Mexicano. Ele também já jogou pela seleção brasileira, é até um jogador alto, e já conhece o Rio de Janeiro porque ele é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Por último, mas não tão menos importante, Samir Caetano, que é um cara que eu gostaria muito mais do que os outros dois. Ele foi o atual reforço do Tigre do México também. Ele tem jogos como titular, ele é titular absoluto lá. Os únicos jogos que ele não jogou é porque ele não pode jogar, por algum motivo. Ele também é de São Gonçalo, aliás. E o melhor time que ele jogou, na minha concepção, foi o Flamengo. Aquele grande Flamengo de 2016, que tinha como um dos melhores jogadores o Samir. Bom, fazendo uma análise rápida sobre esses 3 aqui, a gente percebe que o melhor de todos hoje é o Juan Jesus, muito por conta de estar no Napoli mesmo na reserva, até porque é muito difícil estar como titular no Napoli. Após isso, na minha concepção, o segundo melhor seria o Samir Caetano. Eu gosto muito, cara, eu adorava ver o Samir jogando no Flamengo, adorava mesmo, de paixão. E depois o Doria, que é um jogador que também é ótimo. Não vou falar que os 3 são ruins, nenhum dos 3 é ruim. Todos os 3 hoje só jogariam no Brasil em primeira prateleira para cima. Ou seja, só jogaria de nível de Fluminense para cima. E, de fato, todos eles têm uma compreensão muito boa de ser zagueiro. E todos eles realmente participaram de grandes times, aonde que foram, pelo menos não vitoriosos, mas jogaram muita bola quando estiveram aqui no Brasil. Na minha concepção, quem eu acho que talvez possa realmente se tornar uma contratação para o Fluminense mais fácil? Na minha concepção, da ordem, Juan Jesus, muito por conta de poucos jogos como titular. Então eu não vejo ele realmente entrando muito. Após isso, Matheus Doria, que também já está lá há um tempinho e já quer logo também sair, porque realmente o Campeonato Mexicano não tem muita vontade também de você continuar ali. E por último, o que eu acho mais difícil é o reforço do Samir Caetano. Só um detalhe importante,
O Fluminense já entrou em contrato com o Jaime Caetano, junto com o próprio Fred, e negaram a situação. Então, já podemos cortar o Jaime Caetano dessa função. E é aquela situação, né? Assim, você acabou de contratar e agora você vai querer emprestar ou vender? É muito estranho, né? Não existe esse tipo de situação. Só para finalizar aqui, eu espero que o Fred ele não continue fazendo isso. Ele não pode expor os jogadores do Fluminense dessa maneira, os futuros jogadores do Fluminense. Eu queria mais discrição justamente no seu trabalho. Peço desculpas de novo sobre o meu ventilador, mas infelizmente está muito calor e eu passei mal por conta de calor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, faça o Triplo C. Redes sociais na descrição de vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.